Bom dia a todos. Alô? Bom, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Ayrton. Eu trabalho lá no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do governo federal. Eu trabalho tem um grupo lá que a gente trabalha com migração. O nosso trabalho é um pouco diferente do que o professor colocou aqui. A gente trabalha com os dados do censo demográfico e das finais do IBGE. Então, basicamente, o que a gente faz lá é criar indicadores para ver para onde as pessoas estão indo, da onde elas vêm, para onde elas estão indo e que tipo de coisas, para onde elas vão. Por exemplo, no caso aqui, eu vou focar o DF, para onde elas vão, como é que elas estão se dando lá em termos de emprego, de salário, esse tipo de coisa. Então, é um pouco menos. Eu vou aproveitar aqui a fala do Cid, o seguinte, que eu pensei em fazer uma coisa com vocês, compartilhar um pouco desse trabalho que a gente vai lá, desse grupo. Então, em vez de fazer uma coisa única, eu peguei um porrinho de trabalhos que eu estou fazendo agora, e vou tentar contar uma historinha com eles sobre o DF. Então, na verdade, eu pensei numa coisa do tipo Brasília, uma cidade de imigrantes, pela palestra do professor aqui, do imigrante que é do lado. Na minha definição de imigrante, eu vou deixar isso para vocês responderem. Eu vou fazer algumas provocações para vocês responderem depois. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era dar um marco histórico das capitais brasileiras e o surgimento de Brasília como território, com aquela noção de território de que o uso da terra daquela coisa. Essa parte eu vou passar muito rapidamente, porque o professor já falou muito, deu um histórico, mas eu vou focar um pouco mais nas capitais brasileiras, como é que elas foram criadas. Depois eu vou passar e mostrar para vocês, só mostrar com números e mapinhas. O que eu trouxe aqui foi uma provocação para vocês. Vou mostrar uns mapinhas para mostrar para vocês que Brasília se tornou de fato um polo atrativo, depois que foi criada para o Brasil como um todo. E eu vou mostrar que estados ela seduziu mais, a quem ela seduziu mais de Brasília e a quem ela seduziu menos. Um indicador que eu criei para tentar mostrar isso. Aí Brasília como polo atrativo e cosmopolita nacional. Outro indicador que a gente usou é tentar mostrar o cosmopolitismo da migração, da entrada de imigrantes. E eu vou tentar mostrar como é que Brasília se comportou com isso em relação a outras regiões. Tá certo? Depois disso, eu vou falar um pouquinho do significado de Brasília para os nordestinos. Afinal de contas, eu sou nordestino, vim parar aqui em Brasília, já moro aqui há muito tempo. E uma das coisas que eu faço, porque como o Nordeste brasileiro é a região que mais doa pessoas das outras no Brasil, isso já é bem conhecido, né? A migração, principalmente dos baianos para São Paulo, né? Que a Bahia é um estado grandão, cheio de gente, e vai muito, os baianos adoram São Paulo, eles vão muito para São Paulo, essa migração. Como é que o DF se colocou nesse meio aí de São Paulo e Nordeste? Que nordestinos estão vindo mais para Brasília. E aí depois eu queria falar um pouco de um trabalho que a gente fez aí, até que eu vou usar só os censos demográficos de 91, 2000 e 2010. E aí, no final, eu faço uma divisão de brasilienses e não brasilienses que moram no DF, para ver algum desempenho por alguns indicadores sociais, quem está se desempenhando melhor aqui dentro do DF. Então, tentar tirar algumas conclusões disso por alguns indicadores que eu fiz, agora baseado na final de 2009. Eu ainda não reproduzi isso no censo 2010, porque eu não tive tempo ainda, mas eu vou fazer reproduzindo o censo 2010. Então, a ideia da palestra é essa, é falar esses pontos aqui. Muito ampassando. Primeiro é o seguinte, a primeira capital brasileira foi Salvador. Eu acho que todo mundo sabe disso, eu não vou fazer uma coisa de história, mas Salvador foi criada parecido com Brasília. Seguinte, o cara chegou lá, os portugueses disseram, tem que ter um governador geral para essa bagunça aí. Tinha lá a capitania, vamos criar um governador geral, mandou o cara para cá no decreto e disse que uma cidade aí vai ser a capital desse lugar, que vai abrigar esse governador geral, essa corte entre aspas. Então o cara veio, marcou um lugar lá que era mais ou menos no centro ali, você pegar Salvador, era mais ou menos no centro do litoral ali, era equidistante assim para cima e para baixo. Então, criou-se lá a cidade, o cara foi morar lá e Salvador chegou a ser cerca de 200 e poucos anos a capital do Brasil. O Rio de Janeiro surgiu
não como capital, mas um pouco antes de ser capital, praticamente surgiu como capital parecido com Salvador. O que aconteceu ali no Rio? Os franceses invadiram ali no Rio de Janeiro, invadiram assim, né, que era a colônia portuguesa. Os franceses estavam pegando mal o Brasil, estavam contrabandeando. E os portugueses não gostaram muito dessa história, foram lá guerrear e tirar os franceses de lá. Aí começa toda a história da interiorização. Aí os franceses, quando eles foram a primeira vez tentar tirar os franceses, os portugueses, os franceses foram um pouco para o interior, lá do Rio, fizeram amizade com os índios que tinham raiva dos portugueses, e aí conseguiram ficar lá no tempinho. Aí da segunda vez que os portugueses foram lá, eles conseguiram tirar os franceses. Mas aí, quem era um cara, alguém que sabe, o cara pensou assim, mas se a gente deixar isso aqui abandonado, sem nada, os caras voltam. Aí resolveram criar o Rio de Janeiro para ficar lá, fazer uma espécie de fortaleza para proteger o império, né? Aí fizeram o Rio de Janeiro, e antes de ser capital, mas ele já surgiu como capital porque meio que eles dividiram o Brasil em dois, a parte de baixo e a parte de cima. Salvador continuou sendo politicamente a capital, mas tinha uma vice-capital que era o Rio de Janeiro, que ela foi criada meio que para proteger aquela parte de baixo. E ali ficou um tempo ali, e lá no volta de 1700 e pouco, que já tinha surgido a interiorização do Brasil para Minas Gerais, aquelas coisas das Minas e de São Paulo. Quando eles quiseram mudar a capital de Salvador, que mudou para o Rio de Janeiro em 1773, mas antes disso eles já queriam criar uma capital no interior do Brasil. Eles já queriam, já percebiam a necessidade de interiorização para proteger as fronteiras. Só que eles tentaram fazer isso e não conseguiram, porque não tinha estrada boa, tinha muito índio ainda com raiva, eles perceberam que ia ter muito trabalho e resolveram deixar a capital ali no Rio de Janeiro mesmo. Então, por enquanto, vamos deixar aqui mesmo. Aí o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil em 1763, ou seja, em 1960, mais ou menos 200 anos também capital do Brasil. O Salvador passou 200 e poucos anos, o Rio de Janeiro passou 200 anos, e aí criou-se Brasília, que eu vou falar um pouquinho, e Brasília é a nossa caçulinha, que só tem 50 anos, 50 e poucos anos como capital, tá certo? Então, eu vou falar um pouco disso, como é que Brasília... Então, Brasília foi aquela história, desde lá, antes do Rio de Janeiro ser capital, que já se queria fazer uma capital do interior. E aí, quando veio a República, em 1892, o governo criou uma comissão exploradora do Planalto Central, que demarcou, veio aqui para o centro do Brasil e demarcou uma área lá, um quadrilátero lá, que aí surgiu a ideia do Distrito Federal, que é esse negócio que nós estamos vivendo hoje. Isso aí, desde 1890 já estava lá, já existia a terra, não era território no sentido da ocupação como capital, porque nenhum presidente depois disso, da República, teve pulso forte para fazer a capital. O projeto já existia lá, mas todo mundo que assumia ficava com medo quando assumia. O Juscelino Kubitschek, com esse desenvolvimentismo dele, lá em quando ele estava fazendo a campanha presidencial dele, que foi na década de 56, que ele assumiu, 54, ali 55, disse que até tem uma coisa anedótica, que ele estava fazendo um comício em Jataí, que é uma cidade no sul do Goiás, e um cara lá levantou, e ele levou a capital, né? Porque os goianos tinham muita vontade que a capital viesse para cá, porque a capital significa o quê? Investimento, significa você trazer um monte de dinheiro para o lugar, e era muito importante para os goianos, para o governo goiano, que a capital mudasse de fato do Rio de Janeiro para cá, onde já tinha um projeto há muitos anos. E o Juscelino, nesse começo, disse, olha, se eu for eleito presidente, eu vou fazer a capital. E aí ele foi eleito e fez a capital. Eu não vou contar muito do sonho não, do almoço, mas o fato é o seguinte, Brasília foi feita do nada. Aqui era no Cerradão, não tinha nada, não de fazendas, tinha pouquíssima gente. O cara chegou aqui, demarcou nessa data, não tinha nada em relação ao que a gente entende como cidade. Tinha gente, tinha um pouco de gente, Planaltina, a minha antiga, mas tinha pouca gente. E aí você faz o quê? Você pega uma cidade e se constrói do jeito que ele falou em 4 anos, num investimento cavalar, com o governo vindo para cá, depois que você inaugura em 60, além dos trabalhadores, aqui 60 mil trabalhadores, você começa a trazer os funcionários públicos para cá, com alto poder aquisitivo. Isso gera uma demanda. Essas pessoas querem comprar roupa, querem comprar comida, querem comprar tudo. Então gera uma oportunidade de negócio nesse
quadrilátero, inclusive, não tinha quase nada. Imagina o tamanho do investimento. Por exemplo, essa universidade mesmo foi feita. Aqui eu estou olhando esse prédio bonito, essa coisa, claro que é mais moderno, mas se você olhar o Minhocão, o tamanho do investimento que foi feito nesse quadrilátero aqui de 14 mil quilômetros quadrados é enorme. E aí tem toda a questão fundiária que vem, que na época o Rio não tinha grana, né? O governo federal, o Congresso, tinha muita gente que não queria Brasília, e o Congresso não deu dinheiro para desapropriar essas fazendonas que tinham aqui, nesse quadrilátero. Aí o governo goiano não tinha interesse, né? Tem a história também, não tinha interesse que a capital viesse, falou, não, eu compro, eu te dou a grana aí, que presta para comprar metade, só conseguiu comprar metade, juntou dinheiro, as moedinhas lá do governo federal, o governo goiano só conseguiu comprar metade das terras. E a outra metade, por isso esse problema fundiário que a gente tem aqui ainda hoje. E muitas são terras do governo, que a terra CAP administra, e eles nem sabem direito o que é, o que não é, às vezes tem muito problema no limite, e muitas são fazendas ainda. Por exemplo, meu pai comprou um terreno em 79, que era uma fazenda, chamada Fazenda Santa Bárbara, que fica ali depois da Papuda, e hoje eu tenho um sítio lá, fui lá, cheguei lá, meu pai comprou em 79, deixou lá, abandonado, cheguei lá, estava lá um pedaço de terra. Só o cerradão lá, e fiz um sítio para mim lá, fiz uma piscininha, plantei uma graminha lá. Então é isso, o Distrito Federal é isso. Essa, por acaso, estava escriturada, mas tem outros que não estão. Vocês moram numa casa e você tem segurança de qual propriedade é aquilo ali. Várias famílias reclamam, não, o governo disse que ia me pagar, mas não me pagou, desapropriou, mas não pagou. Então tem muita questão jurídica na parte fundiária do DF. Bom, mas isso é só um contexto histórico para mostrar para vocês. O que eu quero tentar mostrar para vocês é o seguinte: o DF surgiu de uma decisão política da sociedade brasileira, porque o presidente foi eleito para fazer, com essa campanha eleitoral, uma decisão política de entupir esse quadrilátero de dinheiro. Aí a consequência disso, eu vou mostrar para vocês que, de fato, utilizando os censos mais novos, por que eu estou utilizando os censos mais novos e não os mais antigos, de fato, ela se tornou um polo de atração para a população brasileira. É isso que eu quero mostrar agora para vocês com os mapinhas e os indicadores. Então é o seguinte, esse mapinha aqui, eu esqueci minha canetinha aqui. Tem alguma canetinha que parece assim? Eu esqueci ali no teu canto, tudo bem. Mas eu vou tentar aqui, porque aqui não vamos dar. Bom, mas vocês estão vendo aquela mancha? Eu vou mostrar aqui para vocês por que eu estou trabalhando com o censo a partir de 91. A partir de 91, o IBGE voltou uma pergunta do censo, que era o seguinte: onde é que você mora 5 anos? Onde é que você morava 5 anos atrás? Então, para quem tem mais de 5 anos, ele morava em algum lugar. Se ele morava em algum lugar e estava morando em Brasília no dia do censo, eu digo que ele é um imigrante de Brasília nesse período recente, de 5 anos. Ele é um imigrante, ou se ele morava em Brasília e passou a morar, e lá no dia do censo ele estava morando em outro lugar, eu digo que ele é um emigrante. Com isso, eu posso fazer isso para todas as MES, aqui no caso, as regiões do IBGE. Não sei se vocês conhecem essa ideia, que é uma ideia do IBGE, que ele fez lá em 1990, que nós temos estáveis as 137 mesorregiões do Brasil, 90, no censo de 91, no censo de 2000 e no censo de 2010. Por que eu gosto de trabalhar com meso ou micro-região? Porque elas são estáveis. Porque entre um censo e outro você cria muito município. E aí quando você vai fazer o saldo migratório desse município, você tem um problema danado. Porque o município que tem o mesmo nome perdeu metade dele para ir para outro. Então eu prefiro trabalhar assim. E esse trabalho que nós estamos fazendo, o censo de 2010 saiu ano passado, a gente está fazendo, inclusive em conjunto com a Codeplan, é focando, no nosso caso do IPE, mesorregiões. São 137 mesorregiões. Então eu estou mostrando para vocês aqui um mapa dos saldos migratórios dessas 137 mesorregiões. A gente calcula daquele jeito que eu falei. Por exemplo, o DF aqui meu dedo. O DF que está aí, esse verdinho claro, é o seguinte: é quem ganhou a população nesses últimos 5 anos, no caso aqui, entre 86 e 91, ganhou, mas ganhou menos de 50 mil pessoas. Ganhou de 0 a 50 mil pessoas, números absolutos, em 5 anos. Esse verde bem escuro são as mesorregiões. Ai, ali está totalmente diferente. Isso vocês estão vendo aí, um branco, na verdade, é um vermelho bem clarinho. Engraçado, eu estou confundindo. Deixa eu pegar aqui o microfone. Ninguém tem aquela canetinha, né? Mas. Então lá. Deixa eu falar para vocês.
Isso que vocês estão vendo em branco aí, e aqui no meu é vermelho claro, são as regiões que perderam pessoas nos últimos 5 anos. Esse cinza aí, tem mal. Ótimo. Ó, o Maranhão, a cor do Maranhão, todinho, Piauí, opa. Ó, a cor do Maranhão, do Piauí, essas aqui, são vermelho claro, ou seja, perderam menos de 50 mil pessoas. O que é importante aqui são as mesorregiões que ganharam mais de 150 mil pessoas. Eu vou mostrar para vocês, que é o que está em verde escuro. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, a fronteira agrícola que ele estava falando lá. Aqui no Mato Grosso, que é a parte como é que a gente chama? É oeste, noroeste do Mato Grosso. Aqui, ó, vocês estão vendo essa cor da praia, que é uma cor mais escura. Essa cor, essa região aqui ganhou mais de 50 mil pessoas naquele período, nesse período aqui. E olha só, o entorno do DF, que não se usa mais a palavra entorno, mas existe uma micro-região chamada entorno do DF. Essa aqui, no caso, é a mesma região chamada leste goianiense. Leste goianiense nada mais é do que um conjunto de municípios que são em volta do DF, vai até ali a Bahia, a fronteira com a Bahia, que é aquele último que a gente passa lá. Posse, até Posse. E esse centro aqui, meio esquisitão assim, é o eixo Goiânia-Anápolis. Ou seja, já nesse período, aquilo que ele falou da metropolização, já estava tendo o eixo Goiânia-Anápolis já estava chamando muita gente, e o entorno de Brasília, nesse sentido dos municípios que ficam ao redor de Brasília, tá certo? Brasília em si, o DF, já não atraía tanta gente assim. O saldo migratório já era menos de 50 mil pessoas. Se eu não me engano, eu tenho os números aqui, era 39 mil pessoas. 39 mil pessoas em 5 anos, ou seja, já era pequeno. Por que isso? Aí que ele falou, a coisa da periferização. Esse quadrilátero aqui, que aquela comissão lá demarcou, e a gente fez a capital, entupiu de dinheiro aqui dentro, ficou caríssimo. A terra ficou muito cara. Então, o que está acontecendo é que as pessoas já não estão, muitas pessoas não estão vindo para cá mais do DF, porque não conseguem um pedaço de terra aqui para construir sua casa. Então elas estão indo para onde? Para essas cidades periféricas, que agora estão chamando de área metropolitana, periferia metropolitana de Brasília, que é aquela ideia de área metropolitana. As pessoas estão indo para lá, que a terra está muito mais barata. Então, construindo lá. Aí tem todo o fenômeno que ele fala da migração pendular. O cara sofrendo lá dentro do ônibus uma hora e pouco. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês, ó, quais são as regiões que crescem. Curitiba, aqui, nesse período. Curitiba. Tá aqui. Ó, Curitiba. Ó, a região metropolitana de São Paulo, que é bem aqui, já não estava crescendo tanto já na década de 80. Porque, na verdade, ainda vai muita gente para São Paulo. Eu tenho todos esses dados. Por exemplo, no último censo, nessa mesma pergunta, foram quase 700 mil pessoas para São Paulo. Só que sai mais de 700 mil, sai quase 1 milhão de pessoas de São Paulo. Então, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, chamada mesorregião metropolitana de São Paulo, já está perdendo gente. E está perdendo para aquele anel ali, Campinas, eles estão só ampliando. Então, a periferização da região metropolitana de São Paulo, já está acontecendo isso. Então, olha só, Belo Horizonte também ganhava muito aqui, ó. Aqui é a mesma região metropolitana de Belo Horizonte, ganhava também mais de 100 mil, e Porto Alegre, vai. Olha como isso foi mudando com o tempo. Vou fazer em 3 momentos no tempo, que é 91, 2000 e 2010. Aqui de 95, olha como o Mato Grosso já perde, em termos de eu não sei se está para vocês notarem aí, mas ficou em azul claro, em vez de ficar ficou em verde claro. Ou seja, está ganhando, mas está ganhando menos de 50 mil pessoas. Olha lá o DF, o entorno do DF e a região, o eixo Goiânia-Anápolis. Ainda continua ganhando. Curitiba continua ganhando. São Paulo passa a perder. Aqui. A região metropolitana de São Paulo, que é essa região que está o mouse ali, já está em vermelho escuro. O que significa vermelho escuro? Perdeu mais de 50 mil pessoas. Tá certo? Já está em vermelho escuro. E lá na Bahia, olha, o Nordeste quase todo perde, com exceção de Fortaleza, que é essa pequenininha aqui,
Aqui é a capital do Rio Grande do Norte, que é Natal, e aqui é a capital da Paraíba também, Sergipe, e aquela região ali do São Francisco, lá em Pernambuco, onde os caras estão produzindo uva, Juazeiro, Bahia, Petrolina. Lá em Petrolina também já ganha, mas ganha pouco, tá certo? Aí o último período, o que acontece? São Paulo continua perdendo, continua perdendo muito, mas olha, surge outro aqui, Espírito Santo em termos de volume. Espírito Santo, e surge o que? Santa Catarina. Eu não consigo. Peraí, acho que eu preciso passar. Santa Catarina surge também. Na verdade, em termos de estado, Santa Catarina hoje é o lugar que está indo mais gente. Não em todo lugar, porque o oeste de Santa Catarina está perdendo gente. Está perdendo gente para onde? Para o litoral. Então, aquele processo de interiorização está vindo de volta para o litoral, porque Florianópolis está voltando. Aí isso aqui é para mostrar para vocês a quantidade de pessoas. Eu fiz outros mapinhas, a gente fez um trabalho agora que a gente criou isso é para mostrar que Brasília de fato, porque eu estou pegando a periferia de Brasília, a periferia metropolitana, e mostrando para vocês que está vindo muita gente para cá ainda em termos de saúde migratória. Então estou mostrando para vocês que Brasília de fato se tornou um polo de atração do Brasil, em termos de imigrantes, nessa definição de imigrante. Eles moravam 5 anos antes do lugar e veio para cá. Agora eu vou mostrar para vocês, no outro trabalho que a gente fez, o grau de cosmopolitismo desses lugares. Para essas 137 regiões, eu calculei um indicador, que é um cara aí, são dois caras, índice de índice, até o nome do cara, IHH, os caras usam muito para calcular a desconcentração industrial. Eu usei para calcular a desconcentração ou concentração dos migrantes, de pessoas que entram em cada lugar. Então, para essas 137 mesorregiões, eu calculei um índice que mede o grau de cosmopolitismo. O que significa isso? É o seguinte, quanto menor esse índice, é qual o índice de gente? Quanto mais perto do zero, mais igualitário. Ou seja, quanto menor esse índice de imigração, veio gente de mais lugares do Brasil. É isso que significa. Ou seja, é um lugar que eu estou chamando de polo de atração cosmopolita, é aquele que muitos brasileiros de muitos lugares têm aquele lugar como opção de migração. É isso que significa esse índice que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, esse índice, esse que está em verde, ele ficou. É porque esse está em cinza, em tons de cinza. Esse está em tons de cinza, mas como é que eu vou mostrar isso para vocês? Olha, eu vou mostrar para vocês que é um consumo. Eu vou mostrar que o Mato Grosso, quase toda essa parte que eu estou passando o mouse aqui, inclusive Rondônia, está bem pretinho, ou seja, é muito cosmopolita. Nessa época aqui, que é entre 86 e 91, estava recebendo gente de muitos lugares do Brasil. Era como se fosse imagina uma flor viçosa que está vindo abelha de todo lugar. É isso que está acontecendo nessas regiões aqui. Então, olha só, o DF, esse quadradinho aqui, ele está em cinza escuro, ele é uma flor viçosa, o DF. O DF, o Rio de Janeiro, aqui não tem nada a ver com a quantidade de pessoas, agora tem a ver só da onde elas estão vindo. Se estão vindo de muitos lugares, eu estou pintando de preto. Se estão vindo de poucos lugares, eu deixo o branco, porque tem lugar que não vai. Então, olha só, aqui era só o DF, o Mato Grosso e Rondônia, o Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, fora dessa fronteira agrícola, nesse período aqui de 80, o que você tinha? Só tinha as 3 grandes regiões, São Paulo, Rio e DF, como sempre. Apesar de ter vindo pouca gente do DF, menos de 50 mil, vem de vários lugares do Brasil, o que significa que ela é vista por brasileiros de mais lugares diferentes como uma opção para migração, para ir para lá. Esse quadrilátero do DF, entendeu? Então, ó, e ele está junto lá, como se fosse, ele está junto com São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi captado por 200 anos, é um centro cultural enorme do Brasil, inclusive quem é estrangeiro conhece mais o Rio de Janeiro do que Brasília, né? Muitas vezes, porque o Rio de Janeiro realmente é uma cidade ligada, apesar de ser lindíssima, né? Então, Rio, São Paulo, que é o centro locomotiva da indústria brasileira, e Brasília, como um polo cosmopolita, ou seja, que está chamando gente. Isso já de 86 para 91. Agora aqui, eu passei para 2010, então vou passar para 2020. O que aconteceu em 2010? O Mato Grosso volta, deixa eu ver se eu consigo. Não. O Mato Grosso volta a ser um centro cosmopolita nesse sentido, volta a ser um centro cosmopolita. O
DF continua, olha aqui, o centro goiano aqui, que é o eixo Anápolis-Goiânia, passa a ser, pela primeira vez, cosmopolita nesse sentido que eu estou falando. Eu fiz um corte lá de 5% desse indicador. Aí continua o DF, São Paulo, Rio, aí entra Curitiba, o oeste do Paraná, o Triângulo Mineiro e Ribeirão Preto, a região ali. Então esse eu estou chamando de novos polos de atração, nesse sentido de ser cosmopolita. Então olha só, eu chamei de polos consolidados, região metropolitana de São Paulo, olha o índice, 2,17. Esse índice varia de 0, praticamente 0, até 100, tá certo? São Paulo está próximo de 0. Quanto mais próximo de 0, vem gente de mais lugar. É isso que significa. Olha aqui, São Paulo está ali por volta de 2. Olha o Distrito Federal, subiu um pouquinho, está perdendo o grau de cosmopolitismo dele. Depois a Lucidez vai mostrar que, na verdade, as pessoas não estão vindo mais do DF, depois tudo para a PT. Já tem muita gente vindo direto para essa periferia metropolitana, que a Lucidez vai explicar depois para vocês. Então, por isso que o DF está perdendo um pouco do seu cosmopolitismo, tá certo? Você pode ver aqui, ó, ele ganhou um pouquinho aqui em 2000, mas perdeu muito em 2010. Ele era mais cosmopolita que o Rio de Janeiro nesse sentido, mais cosmopolita que o Rio de Janeiro, de receber gente de mais lugares do Brasil, e passou a ser menos cosmopolita. Aqui 3 contra 2,88. E aqui estão os polos novos, que é Triângulo Mineiro, Metropolitana de Curitiba, só para vocês entenderem como é que a gente fez. E os polos enfraquecidos, que eu disse que são como flores que murcham, ou seja, eram polos viçosos que vinham a beira de vários lugares e deixaram de ser. Olha o leste como isso, o que aconteceu com ele. Ele era quase como o Rio de Janeiro, tinha um índice de 3,71 e passa para 10,72. Ou seja, perde o dinamismo, perde no sentido de que as pessoas já não olham aquilo ali como lugar para ir para lá. Bom, aí o que eu fiz agora? Agora eu vou cair no Distrito Federal. Estou mostrando para vocês, já mostrei para vocês que o Distrito Federal, na verdade, é um polo de atração para os brasileiros. Mostrei que ele é cosmopolita no sentido de que ele atrai gente de todo lugar, não só de poucos lugares. Mostrei que ele rivaliza com São Paulo e Rio de Janeiro nesse sentido. E agora eu vou mostrar para vocês, agora eu calculei uma coisa do tipo assim, a população que vive no DF hoje que eu digo é o censo 2010, viu, gente? O censo 2010 é dado do censo 2010. Aí eu peguei assim, quantos por cento são cearenses, quantos por cento são piauienses, quantos por cento são cada um dos estados brasileiros, e pintei. Bom, essa cor ficou um pouco melhor. Esse verde escuro aí é o seguinte, são os que têm maior proporção. Eu não sei se dá para ver os números, acho que não, mas eu vou mostrar aqui. Goiás, Minas Gerais é que tem a maior proporção, tem a maior proporção. Minas Gerais, 14,4%. Ou seja, os moradores do DF, que eram de fora do DF, que não tinham nascido no DF, você tinha 14% de mineiros, 11% goianos, em segundo lugar. Em terceiro lugar, quem aparece? Aparece Piauí. Então, olha, o Piauí, que é um estado bem pequenininho, tem 2 milhões e pouco de pessoas, mandou 100 mil, tinha 100 mil piauienses morando aqui no censo 2010, 104 mil, era o mesmo número de baianos, 104 mil baianos também, era o mesmo número, só que a população da Bahia é 5 vezes maior do que o Piauí. Ou seja, na verdade, fora Minas e Goiás, o Piauí, o DF seduziu muito os piauienses, mas muito mesmo. Eu vou mostrar no próximo gráfico aqui. Aqui é o grau de sedução que você tem em cima de cada estado. O que eu calculei aqui? Dos piauienses, por exemplo, dos piauienses que moravam fora do Piauí no censo de 2010, qual a proporção deles que moravam no DF? Ou seja, qual é a probabilidade do piauiense que mora fora do Piauí e mora no território nacional de morar no DF? O Piauí surge como 13,64, Goiás 21,53, ou seja, de todos os goianos que moravam fora de Goiás, no estado de Goiás, de cada 5 moravam no DF. Os outros 4 moravam em outros lugares do Brasil, outros estados do Brasil, mas 1 morava no DF. Minas Gerais eles caem para 5% só, ou seja, não é um destino tão. Agora olha o Rio de Janeiro, aparece com 7,45 a probabilidade, ou seja, maior do que a de Minas. Por que isso? Por causa da mudança da capital. Você trouxe muito carioca para cá, meio até que forçado. Muitos cariocas não queriam vir para cá, porque foram obrigados, porque tinha emprego público, porque você mudou a capital. Ainda hoje eu trabalho na Instituição Federal, que tem uma sede do Rio e uma sede em Brasília.
E aí teve um concurso público há 2 anos atrás, entrou um monte de carioca no concurso público que fez, foi no território nacional, aí o presidente do IPNEC não deixou nem voltar para o Rio. Todos tiveram que vir morar em Brasília, ficaram morrendo de raiva com eles em pé. Faltava pegar ele lá fora por causa disso. Então, é uma coisa que tem, os cariocas têm uma probabilidade grande por causa disso, por causa da mudança da capital. Bom, gente, meu tempo já se esgotou, eu ia mostrar um pouquinho para vocês os indicadores, não vou mostrar só mais nesse gráfico aqui, eu ia mostrar os indicadores, só para dizer para vocês, Brasília, uma cidade de grandes, aí vocês respondam como quiser, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa, no censo de 2010, a proporção de pessoas nascidas em Brasília, no DF, já é maior do que a proporção de pessoas que vieram de fora. Por exemplo, tipo eu, que nasci em Olinda e vim morar aqui. As pessoas nascidas em Brasília já têm maior número, 53,7%, do que as que vêm de fora. Então, se você pegar isso aqui para São Paulo, eu peguei só 30 a 60 anos de idade, na região metropolitana de São Paulo, você tem quase metade da população de fora. E grande parte deles são baianos, os baianos estão muito lá. Mas grande parte da população de fora. Então, Brasília hoje já tem mais brasileiros, no sentido de ser nascido aqui, de ser nascido aqui, do que gente de fora. Era isso. Eu não vou mostrar agora. Eu fiz no jogo aqui de quem está melhor, assim, quem ganha mais, quem tem mais maior taxa de desemprego, mas não vou mostrar não, porque meu tempo acabou. Muito obrigado.